Glória a Deus! Sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica. Vamos dar continuidade à declaração de Provérbios 24 e pedindo ao Senhor sabedoria divina para as nossas vidas e para servi-lo diariamente. Primeiramente, vamos agradecer ao Senhor Deus Pai. Ó Senhor, agradecemos pelo dia de hoje, pelos dias que se passaram e pelos dias que hão de vir. Agradecemos pela tua imensa bondade, misericórdia, amor e graça sobre nós, meu Senhor, que nos guarde, nos protege, nos livra, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todo o livramento, por termos onde morarmos, por termos uns aos outros, por estarmos vivos, protegidos e com saúde. Nos submetemos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, no qual reconhecemos que é o nosso único Salvador e Senhor, e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que venha cobrir nossa casa, nossa família, com o sangue sagrado do Cordeiro, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais. Nesse momento eu me consagro ao Senhor e peço que o Espírito Santo do meu Deus vivo venha dirigir cada palavra que dita, e que seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetre até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Amém. Provérbios 24. Não tenhas invejas do homem maligno, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Com sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as suas câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Aqui no versículo, a edificação, a construção de um lar ou de qualquer outra coisa, ela requer planejamento. Mas o que foi planejado só será estabelecido através da aprovação de Deus. Existem sim pessoas que elas planejam, executam, mas o firmamento do que está sendo planejado e executado vai ser mediante a aprovação de Deus, se aquilo vai perdurar ou não. Então, para que haja esse estabelecimento, nós devemos firmar a nossa casa através da confiança na sabedoria da palavra. Através do entendimento, nós seremos capazes de compreender o que Deus quer nos falar, e só então nós conseguiremos colocar em prática o que foi aprendido, gerando conhecimento na palavra. Então, a nossa casa ela será firmada na rocha que é Deus. Versículos 5 e 6 de Provérbios. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. No versículo 6, Provérbios fala muito de benefício de aceitar conselhos. E muito contrário do que as pessoas falam, né? Que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas em Provérbios já fala que há vitória na multidão dos conselhos. E aqui, em Provérbios 24, fala de se analisar a prudência desses conselhos, ou seja, conhecer a origem dos conselhos e saber diferenciar se são sugestões ou conselhos, pois existem conselhos indicados por pessoas que falam como nós deveríamos agir, mas nem mesmo prevê um resultado concreto, um resultado bom no que ela está aconselhando, e nem se envolve na aplicação desse conselho. Já conselhos prudentes, além de resolver o problema, visam prevenir novas falhas ao serem aplicados. E quem geralmente aconselhou assume o papel de orientador, ou no mínimo procura saber qual foi o resultado. Tem um nível de comprometimento. A partir do versículo 7 agora. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal chama-lo de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Aqui no versículo 10, muitas são as angústias do homem. Não tem problema na gente chorar, em se sentir cansado, em errar, porque nós somos seres humanos. Mas ao fazer isso, nós devemos aprender que nós devemos chorar e fazer isso na frente do nosso Senhor Deus Pai, que é o que nos ama acima de tudo. E que é o único que pode nos consolar e trazer o resultado que nós desejamos ou melhor do que nós ansiamos. Mas logo depois nós devemos voltar para a guerra e saber que a vitória é garantida.
Assim como descrito em 2 Samuel 12, onde o filho de Davi e Batseba adoece, e enquanto doente, Davi orou, jejuou, chorou, e depois da morte do menino, os oficiais ficaram com medo de dar a notícia a Davi. E temendo a reação de Davi, que foi a seguinte: aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. E posteriormente a isso nasce Salomão. Então Davi recorreu em sua aflição a quem unicamente poderia livrá-lo. E Davi fez o que era possível como homem, mas quando teve a resposta de Deus, ele retomou as suas forças e continuou. Davi, ele era um homem de grandiosa força, pois a sua força não estava firmada nos braços dele, mas estava firmada totalmente em Deus. Provérbios, continua na leitura de Provérbios a partir do versículo 11. Se tu deixares de livrar o que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos porventura, não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? As pessoas separadas por Deus, considerados salvos, devem buscar a santificação diária até chegar o grande dia. Ou seja, assim como Deus teve misericórdia de nós, nós devemos nos compadecer dos nossos irmãos e trabalhar de forma proposital, a não deixarmos que eles sigam para a matança, para o caminho do homem ímpio. Nós devemos ser a ponte viva para que o Espírito Santo que habita em nós venha agir através de nós para alcançar almas, mas a obra será feita totalmente por Deus. O nosso único dever é declarar a palavra de Deus e sermos usados, nos disponibilizar a Deus para sermos usados conforme a vontade do Pai, ao que se refere aos dons e aos ministérios. E receberemos a paga por toda alma deixada de ser salva. Nós não devemos contabilizar as almas que seguem na direção divina. Devemos nos alegrar por elas, mas nós devemos permanecer na obra pelas que ainda estão perdidas. Continuando aqui a leitura de versículos, a partir do versículo 13, Provérbios 24. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Se achares, haverá galardão para ti, não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo, e se levantar, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem te regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Aqui dos versículos 15 ao 18, está falando que o justo anda nos caminhos de Deus, e ele será guardado até mesmo ao dormir. Pois o ímpio ele será repreendido ao tentar contra o justo, e o justo pode vir a cair, mas certamente se levantará. Já o ímpio seguirá para o caminho danoso. O cair do justo não é para a morte, nem para o dano, mas sim para a fortificação, pois Deus não nos dá carga maior que nós não possamos carregar. Ao levantar, nós levantaremos mais fortes e firmes, e a queda será a prova que permitirá ir mais além em Cristo Jesus. Logo após a queda, após a prova, vem a aprovação, vem a recompensa do justo. Já o ímpio, ele cairá no mal. E mesmo que vejamos um ímpio ou um inimigo no tropeço, nós não devemos nos alegrar, pois o Senhor sonda os nossos corações e se irará contra nós, pois Deus ama a todos, até os nossos inimigos, até os inimigos dos justos, pois neles pode haver salvação e grande regozijo, pois os salvos hoje foram os pecadores de ontem, e Deus sempre nos amou.
Dando continuidade aqui à leitura, a partir do versículo 19. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos, quem o sabe? Também eles são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas nos julgamentos não é bom. O que disser ao ímpio? Justo és. Os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responder com palavras retas. Aqui nos versículos 24 e 29, fala que julgar não cabe a ninguém além de Deus. O homem reto e justo deve responder ao ímpio com os ensinamentos aprendidos através da palavra de Deus, jamais julgá-los, bem como nós não devemos pagar o mal com o mal. A palavra de Deus, ela nos ensina a sermos mansos e humildes, aprendermos com Cristo, e que muitas vezes nós devemos nos sujeitar mais do que nos é pedido. Assim nós estaremos seguindo o que Deus ensina em suas palavras. Agora, a partir do versículo 27, a leitura. Prepara de fora a tua obra, e prepara-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim eu farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, guardei no coração, e vendo recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Oração segundo Provérbios 24. Senhor Deus Pai, perdoa o nosso tempo de tolice, Senhor. Sonda os nossos corações e reconhece os teus filhos. E sabe o nosso interior melhor do que nós mesmos. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para andarmos segundo a vossa vontade. Tira de nós, Pai, tudo que não veio de ti e que não te agrada. Alinha a nossa vida conforme a tua vontade, que possamos servir de testemunhos vivos do vosso amor, misericórdia e graça, e que possamos ser pontes vivas, meu Pai, para que o Espírito Santo alcance e livre nossos irmãos do laço da morte, em nome de Jesus Cristo, assim pedimos e glorificamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir uma gentileza, retransmitam essa mensagem, que ao retransmitirem, vocês estarão sendo pontes também, levando a palavra de Deus adiante. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.